Então, pessoal, tudo bem? Eu também vou estar com vocês aqui, de vez em quando, fazendo a reflexão diária aqui sobre o Evangelho, né? Nós vamos nos revezar, o Edwin e eu, quem sabe entre mais alguém, e com muita alegria a gente vai fazer a reflexão a partir do Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 22 de abril. Antes da gente começar, eu queria só colocar algumas orientações que vão servir para todos os dias que a gente fizer a reflexão sobre o Evangelho. Primeiro, vocês devem saber que dentro da liturgia da igreja, os anos são divididos em 3. O ano A, o ano B e o ano C. O ano A é aquele ano em que, especialmente nos domingos do tempo comum, nós nos voltamos mais para o Evangelho de São Mateus. No ano B, nós nos voltamos mais para o Evangelho de Marcos e no ano C, para o Evangelho de Lucas. E aí fica a pergunta, e o Evangelho de São João? Quando é que nós nos detemos sobre ele? Nós nos voltamos especialmente para o Evangelho de São João em 2 tempos do ano, no tempo do Natal e no tempo da Páscoa. Nós estamos no tempo da Páscoa, que começou no domingo de Páscoa e vai até o dia de Pentecostes, o que vai acontecer daqui a mais ou menos 6, 7 semanas. Então, se nós estamos na Páscoa, nós estamos fazendo várias reflexões a partir do Evangelho de São João. Não somente do Evangelho de São João, mas principalmente a partir dele. Por isso que nós já há alguns dias estamos meditando sobre São João e hoje vamos dar continuidade. Segunda observação importante, vamos entender o que é a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus não é um texto qualquer e nem é somente um texto sagrado. Acima de tudo, a palavra de Deus é o próprio Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne e que deseja vir ao nosso encontro, receber uma boa acolhida nessa terra que é o nosso coração, que deve ser uma terra fértil, para a partir daí gerar muitos frutos. Por isso, a palavra de Deus, ela nunca deve chegar a nós sem dar frutos, sem gerar conversão, sem gerar santificação, sem gerar ressurreição. A palavra de Deus para nós é um dos grandes instrumentos que a providência de Deus nos dá para gerar em nós essa configuração com o ressuscitado, essa transformação do nosso ser no ser do Cristo ressuscitado. Então, todos esses pontos são fundamentais para que a gente tenha sempre em mente. Ora, se a palavra de Deus é a palavra que vem ao nosso encontro, ela é, sobretudo, uma pessoa viva e ressuscitada que nos transforma e que nos ama, então a nossa postura diante da palavra de Deus deve ser sempre uma postura de oração. A gente deve sempre se colocar diante da palavra de modo orante. É o que a igreja chama de leitura orante da palavra de Deus ou lécio divina, que é o que nós vamos fazer aqui diariamente. A lécio divina, ela tem 4 passos. O primeiro passo é a gente parar para ler o texto em oração e responder a seguinte pergunta: o que o texto diz? Você entende ali, lê 1, 2, quantas vezes for preciso, e aí vai para o segundo passo. O que aquele texto especialmente diz para mim hoje? Às vezes é uma palavra, é uma frase, é algum sentimento, é alguma inspiração que vem no meu coração a partir do contato com aquela palavra. Então, a segunda pergunta é: o que especialmente aquele texto me diz? Em que ele mexe mais comigo? O terceiro passo da lécio divina é: o que o texto me faz dizer para Deus? Beleza, Deus fez isso comigo, ele chamou a atenção para aquele aspecto. E agora, o que eu vou falar para Deus? É um pedido de perdão? É um pedido de ajuda? É um agradecimento, uma ação de graças? É uma intercessão por alguém? O que o texto, a palavra de Deus, me faz dizer para Deus naquele momento? Esse é o terceiro passo. O quarto passo é permitir que essa palavra de Deus, que é viva e eficaz, haja em mim, gerando conversão e ressurreição. Então, esses são os 4 passos da lécio divina. Se a gente quisesse resumir cada um em uma palavra, a primeira palavra seria a leitura, a segunda palavra seria a meditação, a terceira palavra a oração e a quarta palavra é a contemplação. Vamos procurar fazer isso aqui todos os dias, de uma forma muito simples,
mas de uma forma profunda. Então, já que nós nos colocamos diante da palavra de Deus sempre em oração, então nós começamos a nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, para que diante da Tua palavra nós nos deixemos transformar, nos deixemos configurar ao ressuscitado. Durante todo esse momento, fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos agora fazer o primeiro passo da Lécio Divina, que é a leitura atenta do Evangelho. A leitura de hoje, o Evangelho de hoje, corresponde a João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Esse é o Evangelho de hoje. Claro que você aí na sua casa, onde você estiver, pode, é até bom que faça isso, ler mais uma vez ou duas, quantas forem necessárias. Quando é que você sabe que a quantidade de leituras já foi adequada? Quando algo dali já toca mais diretamente o seu coração. Algo dali já chama a sua atenção de modo especial. Eu vou chamar a atenção aqui para alguns pontos para ajudar a nossa reflexão no segundo passo, que é a meditação. Primeira coisa, o Evangelho de hoje começa dizendo algo extraordinário. Por que que Jesus veio ao mundo? Por que que ele se encarnou? Por que que o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, se fez homem, veio participar da nossa história, veio ao nosso encontro? Porque Deus amou o mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito. Perceba, quando um pai ele tem muitos filhos, já é uma coisa extraordinária ele pegar um dos seus filhos e oferecê-lo como sacrifício, e colocá-lo como oferta, e, de certo modo, abrir mão de um filho. Mas perceba, Jesus é unigênito, ele é o Filho único. Ora, se já é um grande ato de amor oferecer um entre tantos filhos, quanto mais oferecer o único filho que se tem. Esse foi o ato de amor, ou seja, a encarnação do Cristo, a vinda do Cristo ao nosso encontro, é um grande ato do amor de Deus por nós. Essa é a primeira coisa. Jesus veio ao nosso encontro por amor. Você um dia foi evangelizado por amor, você foi acolhido por amor, você recebeu a graça do encontro com Cristo por amor, como um ato total do amor de Deus por você. Segunda coisa, conforme nos ensina a apostila Ser o Carisma, quando a gente se depara com um trecho do Evangelho, é sempre importante a gente se perguntar:
Quais os sentimentos de Cristo nesse trecho do Evangelho? Porque nós somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Já que nós somos chamados a ser ressuscitados, somos chamados a ter o mesmo coração eucarístico de Jesus. Então, nós somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos do Cristo. Então, nesse trecho do Evangelho, o que se passava no coração de Jesus? Quais eram os sentimentos dele? Daí a gente já percebe uma coisa. Jesus tem dentro de si uma clareza muito clara da sua missão e de quem ele é. Ele é o Filho de Deus que recebeu a missão de vir ao mundo para salvar a humanidade. Ele não é fruto do acaso. Ele é fruto, dentro do mundo, como ser humano, ele é fruto da vontade do Pai, que quis que ele se fizesse humano para resgatar a humanidade. O coração de Jesus, ele tem essa clareza dentro de si, da sua missão, e que ele é fruto do amor do Pai pela humanidade. Ele, na sua humanidade, ele é fruto do amor do Pai pela humanidade. Ora, nós somos chamados a ser como Cristo para o mundo. Nós somos chamados a ser a presença do ressuscitado para o mundo. Isso significa que nós também somos chamados a ser filhos, a tomar posse da condição de filhos. Claro, somos filhos adotivos. Pela graça do batismo, pela misericórdia de Deus, somos filhos, a imagem do Cristo. E assim como Cristo foi uma resposta para o mundo, fruto do amor do Pai, para salvar o mundo, cada um de nós, seguindo os passos do Cristo, somos chamados à mesma coisa. Nós somos uma resposta. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto de qualquer coisa. Nós viemos ao mundo como uma resposta do amor de Deus que quer salvar a humanidade. Aí está a nossa dignidade. Então, eu e você, seja você quem for, você é uma resposta do amor de Deus para a salvação do mundo. Então, tome posse dessa graça. Tome posse daquilo que você é. Você não é alguém que foi criado para a preguiça. Você não é alguém que foi criado para a indiferença. Você não é alguém que foi criado para ficar fechado em si mesmo. Você foi criado para ser uma resposta do amor de Deus que salva os outros. É isso que você foi chamado a ser, assim como Cristo. Reconhece no seu coração e isso o motiva, isso o move a levar a sua missão até o fim. Viva conforme essa verdade. Será que você está vivendo conforme isso? Ou será que você tem perdido tempo? No Evangelho do Domingo de Páscoa, nós cantamos aquele salmo. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. É hoje. Hoje é o dia de você ser resposta. Hoje é o dia de você ser uma resposta, fruto do amor de Deus que quer que todos sejam salvos. Hoje, você está vivendo conforme essa verdade, conforme essa descoberta? Viva, reze a partir disso, busque ressurreição, conversão. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção na nossa reflexão de hoje. Jesus, mais para o final do Evangelho, diz que ele, que é a luz, veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Jesus sabe que veio ao mundo como uma resposta do amor de Deus para a salvação dos homens, mas ele não deixa de ser fiel quando ele é mal acolhido, quando os homens preferem as trevas à luz. Assim somos nós também. Nós que somos chamados a ser o ressuscitado, nós somos chamados a sermos luz para o mundo, assim como o ressuscitado é. E mesmo quando o mundo preferir as trevas, nós não vamos desistir de nos consumir. Nós não vamos desistir diante da cara fechada. Nós não vamos desistir diante do desprezo, diante da indiferença dos outros. A nossa resposta será sempre nos consumir cada vez mais. E o Jesus no Evangelho termina dizendo que aqueles que praticam o mal se afastam da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas, mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz para que as suas ações, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Aqui lembra um pouco a atitude de Adão e Eva, logo depois que eles pecam, eles se escondem de Deus. Às vezes a gente faz isso, a gente começa a entrar no pecado aos poucos e vai se afastando de Deus, vai se afastando da vida comunitária, vai se excluindo, vai se isolando.
vai se afastando da oração, dos sacramentos, vamos nos afastando da luz. Não vamos cair nessa tentação. Se você percebe que isso está acontecendo, tome agora a firme decisão, peça perdão a Deus e tome a firme decisão de voltar à comunidade, de voltar ao convívio com os seus irmãos, de voltar à vida de oração, de retomar a sua intimidade com Deus, não desistir, não cair na tentação de somar pecado em cima de pecado. E eu queria terminar essa reflexão lembrando de algumas coisas, já que o Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre a luz que muitas vezes não é acolhida por um mundo que prefere as trevas. Eu queria lembrar algumas coisas que são fundamentais para que a luz ilumine. Aqui tem uma vela dentro do copinho e tem, claro, mais do que isso, mas tem duas coisas básicas que são necessárias para que essa vela possa iluminar. Primeiro, ela precisa de uma base. A vela não fica voando por aí, não fica solta no ar. Ela precisa de uma base firme que dê para ela segurança, firmeza para que ela possa cumprir a sua missão de iluminar, se consumir. Que base firme é essa que Deus nos oferece? A igreja, seus ensinamentos, a palavra de Deus, a comunidade, a vida fraterna, são a base que nos ajuda a manter uma segurança e nos fazer iluminar cada vez mais, nos consumir em cima disso. Outra coisa que essa vela precisa para iluminar, ela precisa do ar, do oxigênio. Se a gente tampar o ar numa vela acesa, ela apaga, porque ela precisa de ar, de oxigênio. Que ar que nós precisamos para continuar nos consumindo e iluminando? Precisamos da oração, precisamos dos sacramentos, precisamos da intimidade com Deus, precisamos respirar sempre esse ar. Senão a gente pode até querer se consumir, mas vai ter uma hora que essa chama vai se apagando, porque ela não está sendo alimentada pela oração, pelos sacramentos. Ela precisa se consumir, ela precisa ir ao encontro de Jesus abandonado, ela precisa ir ao encontro de Jesus que sofre nos sofredores. Mas ela precisa ser alimentada para continuar se consumindo pela oração, pelos sacramentos, pela intimidade com a Virgem Maria. Tudo isso é preciso para que essa vela se consuma cada vez mais e se consuma até não sobrar mais nada, assim como Cristo fez conosco e ressuscitou, iluminando a nossa vida. São pontos que eu convido você a refletir, a rezar a partir de agora. Gaste uns minutinhos aí, seja individualmente, seja em comunidade, para permitir que essa palavra de Deus que hoje nos é dirigida para ser nosso alimento, que ela gere em nós frutos de conversão e de ressurreição. E que a Virgem Maria nos acompanhe e nos ajude a fazer com que essa palavra entre em nós e gere o Cristo ressuscitado na nossa carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.